Gente, isso é o que eu amo, é o que eu mais amo fazer. Eu tenho pregado a palavra de Deus desde 2010, 2011. Já são aí cerca de 14 anos fazendo isso. Não existe absolutamente nada que eu ame mais do que falar da palavra de Deus. E vocês não têm noção de como eu me sinto privilegiado. Estar aqui é uma honra, mas é também uma grande responsabilidade. E eu realmente passei os últimos meses orando por esse dia, na expectativa de que o Senhor me dirigisse a falar algo que viesse diretamente do coração dEle. Esse ano é o ano da frutificação. Esse é o tema que tem norteado e que tem movido essa igreja. O ano da frutificação. E nos últimos meses nós ouvimos inúmeras palavras, nós recebemos inúmeras direções do Senhor, para que de fato esse ano fosse na nossa vida um ano de real frutificação da parte de Deus. E desde que eu fiquei sabendo que eu teria essa oportunidade, eu coloquei no meu coração que eu queria dizer algo a vocês que seguisse essa visão, que contribuísse de alguma forma com a visão da igreja para esse ano. E eu quero partilhar com vocês uma palavra que está no livro de Efésios. Mas antes de nós abrirmos a nossa Bíblia no texto que eu quero compartilhar com vocês, me permita rapidamente te situar no livro de Efésios. Quando a gente lê essa carta do apóstolo Paulo, existem alguns temas que saltam aos nossos olhos, mas existe um que me salta mais do que todos os outros, que é a ideia de uma nova vida em Cristo. Quando nós lemos a carta aos Efésios, o que nós vemos é Paulo utilizando de vários argumentos, de várias formas linguísticas, para falar que aquela pessoa que creu em Jesus, ela é marcada por uma nova forma de viver. É estabelecido nesse homem e nessa mulher uma nova humanidade. Então Paulo vai dizer que antes nós estávamos mortos, agora estamos vivos. Paulo vai dizer, se dispam do velho homem e se revistam do novo. Antes vocês andavam nas trevas, agora vocês são filhos da luz. E todas essas linguagens utilizadas por Paulo, é Paulo nos mostrando que a vida cristã, a vida do discípulo de Jesus, ela é marcada por uma novidade. E eu estou convencido de que nós só podemos viver essa novidade de vida se nós formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, hoje eu quero falar sobre o tema enchendo-se do Espírito para uma vida frutífera. Enchendo-se do Espírito para uma vida frutífera. Você que trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela em Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Se você não trouxe, vai ser projetado ali. E eu quero que nós leiamos os versos 18 até o verso 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Como eu disse, gente, eu estou convencido que se nós queremos viver essa nova vida em Cristo, cada um de nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu realmente acredito que esse tema ele é importante,
Porque infelizmente nós temos negligenciado o Espírito Santo. E muitas vezes nós temos reduzido a sua atuação a meros movimentos nos nossos cultos e nas nossas reuniões. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em primeiro lugar o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. A palavra de Deus diz que Ele se esvaziou, e obviamente que Ele não se esvaziou da sua divindade, porque isso é impossível, mas Ele deixou enquanto homem de usar o seu poder, para viver uma vida no poder do Espírito. Quando Ele inicia o seu ministério, Ele lê uma profecia de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus viveu nessa terra sobre o poder e sobre a influência do Espírito Santo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja que era pulsante na vida do Espírito, uma igreja que era guiada pelo Espírito, uma igreja que era dirigida pelo Espírito. E enquanto eu refletia sobre esse tema e pensava sobre o que eu iria pregar, o Senhor me fez uma pergunta extremamente confrontadora, e eu quero que você preste atenção nela. Se o Senhor retirasse o seu Espírito subitamente, de forma instantânea e repentina, algo mudaria em sua vida? Você sentiria de forma instantânea a ausência do Espírito? Ou tudo continuaria absolutamente igual? Porque a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós falamos do Espírito, mas qual realmente tem sido o impacto do Espírito na nossa vida? Se ele fosse retirado imediatamente, será que nós teríamos a sensibilidade de igualmente, instantaneamente, sentirmos: ele não está mais aqui? Ou nós continuaríamos vivendo a nossa vida como se nada tivesse mudado? O Espírito Santo, ele é tão vital à vida da igreja, que tem uma frase do pastor Francis Chan, desse livro aqui, que eu indico você ler, O Deus Esquecido, que ele fala o seguinte, eu concordo demais com essa frase. Ele diz o seguinte: se eu fosse Satanás, e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e do seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo que uma das principais estratégias de Satanás para o nosso tempo, para que nós não venhamos exercer a influência para a qual nós fomos chamados, é nos fazer ignorar o Espírito Santo e a sua influência. É por essa razão que eu me dispus a falar sobre o que eu vou falar essa noite. E eu queria que a gente voltasse os nossos olhos para esse texto que eu li e retirasse dele algumas lições. Em primeiro lugar, eu quero responder uma pergunta, que é: o que significa ser cheio do Espírito Santo? Eu estou falando aqui que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, que nós precisamos nos importar com o Espírito Santo, mas Tiago, o que é isso? O que significa ser cheio do Espírito Santo? E a verdade, gente, é que a gente gosta de conteúdos bem sistematizados. Na nossa época de escola, e eu sei que algumas pessoas aqui ainda estão estudando, a gente gostava daqueles professores que eles eram capazes de tornar um conteúdo complexo em algo fácil. Era esses professores que nós admirávamos, que falavam: esse cara é um bom professor, esse cara ele tem uma boa didática. E a verdade é que eu considero o apóstolo Paulo um mestre por excelência. Eu reconheço que tem coisa que Paulo escreveu que não é tão fácil de compreender à primeira vista. Mas em relação a essa pergunta específica, o que significa ser cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo poderia chegar e dizer: ser cheio do Espírito Santo é. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Antes, para explicar essa pergunta, ele faz um paralelo. Ele faz uma comparação entre duas ideias:
lá no versículo 18, que diz: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Paulo estabelece um paralelo entre a embriaguez e o ser cheio do Espírito Santo. E esse paralelo tem uma pequena semelhança e uma grande diferença. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre essa pequena semelhança. Quando a gente pensa numa pessoa embriagada, o que normalmente a gente costuma ouvir? Certamente você já ouviu muitas frases que fazem referência a alguém que está embriagado, mas eu consigo pegar boa parte dessas frases e sintetizar em uma delas, em uma só. Aquela pessoa se transforma quando bebe. Com certeza você já ouviu isso ou algo parecido. Aquela pessoa, quando ela bebe, ela se transforma. Aquela pessoa, quando ela bebe, ela faz coisas que quando ela está sóbria, ela não faz. E todas essas frases apontam para uma questão central. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que está sob a influência, sobre o controle e sobre o domínio do álcool. E é aqui, nesse ponto, que se estabelece a pequena semelhança. Porque tal como uma pessoa embriagada está sob o domínio do álcool, uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que está sobre o poder, sobre a influência e sobre o domínio do Espírito. E esse é o desejo de Deus para nós. Ele quer que nós sejamos dominados pelo Espírito. Ele quer que nós sejamos influenciados pelo Espírito. Ele quer que nós estejamos sobre o poder e a autoridade do Espírito. E me permita dizer uma coisa para você. Todo cristão, toda pessoa que realmente creu em Jesus, possui o Espírito Santo. Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 1, no verso 13, vai dizer que todo aquele que crê em Jesus, ele é selado com o Espírito Santo. No imediato momento em que você creu verdadeiramente em Jesus, você recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo passou a habitar em você. Mas me deixa dizer uma coisa para você. Uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é o Espírito te ter. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito, outra coisa é o Espírito governar a sua vida. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito passa a habitar em nós. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, Ele é que passa a nos ter na sua mão e a exercer influência e autoridade sobre nós. O Senhor deseja que o Espírito habite em nós, mas mais do que isso, Ele deseja que o Espírito tenha impacto e influência nas nossas vidas. E eu faço questão de enfatizar essa diferença entre a habitação do Espírito e sermos cheios do Espírito por uma razão. Vão existir muitos crentes, muitos, que serão salvos e chegarão na eternidade, mas não viverão nessa vida tudo que Deus tinha disponível para ele, por causa da sua negligência em buscar viver uma vida cheia do Espírito. Muitas pessoas vão ser salvas, mas não experimentarão tudo que Deus tem disponibilizado para nós, porque negligenciaram nessa vida ser cheio do Espírito Santo. Mas aqui acabam as semelhanças. E aqui também se estabelece uma grande diferença, porque Paulo, no versículo 18, vai dizer: não se embriaguem com vinho, e ele vai dizer a consequência disso, que leva à devassidão, que leva à luxúria, que leva ao pecado. Uma pessoa embriagada, ou uma pessoa sem Cristo de forma geral, é alguém que perde o controle sobre suas próprias paixões. Mas alguém cheio do Espírito Santo é alguém que recebe o domínio próprio. É alguém que recebe poder
para dizer não às suas vontades, para dizer não aos seus desejos, para dizer não a tudo aquilo que o Senhor não se agrada. Tem um filósofo do século XVIII chamado Immanuel Kant, que ele fala uma coisa fantástica, e olha que ele não era cristão. Ele diz o seguinte: liberdade é fazer o que não se quer. E olha como essa frase ela vai na contramão do nosso tempo, porque a ideia do nosso tempo é que liberdade é eu fazer o que eu bem entendo de acordo com as minhas necessidades, com os meus desejos, com as minhas vontades. Mas a verdade é que isso não é liberdade. Alguém que não consegue suplantar os seus próprios desejos nada mais é do que um escravo das suas próprias paixões. A verdadeira liberdade está em, a despeito das minhas inclinações e dos meus desejos, eu poder resisti-lo. E isso só é possível por meio do Espírito Santo. Nós só podemos controlar os nossos desejos e viver uma vida digna que agrade ao Senhor, se nós formos cheios do Espírito. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5 verso 16, ele vai dizer: andai no Espírito, e vocês não vão satisfazer os desejos da sua natureza humana. E aqui então a gente fecha esse primeiro ponto. Tiago, o que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é estar debaixo do domínio, da autoridade, do controle do Espírito, para viver uma vida de verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade nós só encontramos quando nós encontramos a cruz, e é na cruz que o Espírito se derrama em nós. É lá, é em Jesus, é numa vida cheia do Espírito que nós podemos desfrutar de verdadeira liberdade. O mundo aí fora dizem que são livres, mas a verdadeira liberdade, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, nós só podemos encontrar em Jesus, por meio de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero partir um pouco mais adiante, eu quero fazer algumas considerações sobre esse enchimento. Então, nós definimos aqui o que significa ser cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer algumas considerações com vocês acerca desse enchimento. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que o enchimento do Espírito ele está disponível para todos os crentes. Talvez isso já tenha ficado claro para você até aqui, mas me deixa gastar só mais um tempinho nisso. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele não escreveu a um líder da igreja de Éfeso, ele não escreveu ao pastor da igreja de Éfeso, ele não escreveu para os líderes de célula da igreja de Éfeso. Ele escreveu essa carta para cada um dos crentes de Éfeso. Então quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, ele não está dizendo, pastor Marinho, se encha do Espírito Santo, só você. Ele não está dizendo, líderes de célula, encham-se do Espírito Santo, só vocês. Não, ele está dizendo, cada um dos crentes, cada um dos discípulos de Jesus, encham-se do Espírito Santo. Esse enchimento do Espírito, ele está disponível para todos nós. E nós precisamos lembrar, irmãos, que nós vivemos em um tempo da história, em que há uma promessa de Deus, de um derramamento abundante do Espírito. Joel capítulo 2, verso 28, vai nos dizer que nos últimos dias, o Senhor derramaria do seu Espírito, sobre toda a carne, sobre todos os homens. Há uma promessa de Deus, de um derramamento abundante, sobrenatural do Espírito, e esse é o tempo. O Espírito Santo ele não está disponível apenas para algumas pessoas, ele está disponível para cada um de nós que aqui estamos. Então, busque ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Nós temos falado aqui em algumas pregações sobre avivamento. Não apenas falado, nós temos buscado e desejado viver esse avivamento.
Mas preste atenção nisso. O fato de Deus não ter derramado ainda um avivamento geral não é impedimento para que eu e você vivamos um avivamento pessoal na nossa vida. Porque na verdade, o avivamento geral só vai acontecer quando individualmente cada um de nós experienciar esse avivamento pessoal. Então busque viver essa plenitude do Espírito Santo na sua vida, porque é na sua vida que o avivamento vai começar. Segunda coisa que eu quero dizer para você: o enchimento do Espírito Santo é um mandamento. Note que o texto diz: encham-se do Espírito Santo. O verbo encher aqui, ele está no imperativo. E o imperativo é uma forma verbal que denota ordem, que denota prescrição. Normalmente quando você vai no médico, ele coloca lá: tome 2 ml, ele está usando o imperativo. Ele está te dando uma ordem. Então quando Paulo diz encham-se do Espírito com o imperativo, ele está dizendo que ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é um mandamento. E como mandamento, se nós escolhemos não viver cheios do Espírito Santo, nós estamos escolhendo viver em pecado contra o Senhor. Então eu não quero apenas te estimular a ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero te conscientizar que Deus ordena a cada um de nós que nós busquemos ser cheios do Espírito Santo. Terceira coisa que eu quero falar: o enchimento do Espírito é algo que deve ser buscado continuamente. Os estudiosos do texto original, que foi escrito em grego, vão dizer que a forma verbal usada por Paulo aqui, ela traz a ideia de continuidade. É por isso que algumas traduções acertadamente dizem: encham-se continuamente do Espírito. Porque a habitação do Espírito é um ato único. Nós cremos, nós recebemos, e Ele passa a habitar em nós. Agora o enchimento do Espírito é algo que nós precisamos desfrutar continuamente. Nós ao longo da nossa caminhada experimentaremos inúmeras e inúmeras plenitudes e enchimentos do Espírito. Não é um único ato: eu estou cheio hoje e ponto final. Não, você precisa se encher do Espírito hoje. E amanhã você vai precisar se encher do Espírito novamente. E depois de amanhã, e depois de amanhã, daqui 10, daqui 20 anos, até o dia da sua partida. Imagine o seguinte comigo. Hoje nós abrimos esse texto e ele está dizendo: encham-se do Espírito. A gente vai fechar essa Bíblia. Amanhã, se você abrir nesse texto, ele não vai mudar. Ele vai estar dizendo: encha-se do Espírito. E você vai fechar. E daqui 10, 20, 30 anos você vai abrir esse texto de novo e ele vai continuar dizendo exatamente a mesma coisa: encha-se do Espírito. Porque o enchimento do Espírito não é algo que nós vivemos uma única vez, mas é algo que o Senhor nos chama para experimentar todos os dias. Quarto, o enchimento do Espírito é uma atitude de rendição e entrega. Vou recorrer novamente aos estudiosos de grego, que eu não sou. Mas os estudiosos do grego vai dizer que a forma verbal que Paulo usa aqui é chamada de forma verbal passiva. O que eles estão querendo dizer com isso? É que a pessoa a quem o verbo está atrelado, ela não faz, ela não pratica a ação, mas ela recebe. Deixa eu tentar deixar isso mais fácil para você. Não somos nós, pelos nossos próprios esforços e pelos nossos próprios méritos, que nos enchemos do Espírito. Mas é quando nós colocamos a nossa vida diante dEle, em rendição e entrega. Ele vem e nós recebemos esse enchimento que vem dEle. Ser cheio do Espírito Santo não está baseado
em algo intrínseco a nós, não está baseado em algo que nós temos, em uma capacidade nossa, não, mas está baseado em nós nos entregarmos, nos rendermos ao Senhor, e quando nós nos rendemos, então Ele vem sobre nós, e nós somos cheios do Espírito, e passamos a viver essa vida dominada e controlada pelo Senhor. Quinta e última coisa, eu quero que você note que até agora, eu só falei sobre o verso 18, e eu só falei sobre a palavra enchei-vos, mas eu quero sair um pouco desse texto, só agora, porque os estudiosos do Novo Testamento, são unânimes em concordar, que a carta que Paulo escreveu aos Efésios e a carta que ele escreveu aos Colossenses são cartas irmãs. Quando nós lemos essas duas cartas, praticamente os mesmos temas aparecem ali, praticamente da mesma forma. Eu queria rapidinho que o pessoal da mídia abrisse para mim aqui Colossenses 3, 16 e 17, porque eu quero te mostrar algo que é Paulo falando aos Colossenses, exatamente a mesma coisa que ele falou aos Efésios. Ele diz assim, que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Você pode imaginar, você vai lembrar que isso está praticamente da mesma forma que está lá em Efésios. Verso seguinte: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. É praticamente a mesma coisa. Uma palavra ou outra é mudada, mas Paulo está dizendo a mesma coisa em dois lugares diferentes. Mas tem uma diferença gritante que eu quero chamar a sua atenção. Paulo aqui não fala sobre enchimento do Espírito. Paulo fala que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E aqui é o ponto. O enchimento do Espírito e a palavra caminham juntos. Ser cheio do Espírito Santo é ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós vivemos em um tempo em que muita gente quer colocar em oposição a palavra e o Espírito. Ou muitas vezes nós enfatizamos uma coisa e nos esquecemos da outra. Mas o que eu quero dizer para você é que ser cheio do Espírito Santo e ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o Espírito vai exercer influência, poder, domínio sobre nós, vai nos guiar, vai nos encorajar como? Por meio da palavra. É a palavra que nos guia, é a palavra que nos dirige, é a palavra que nos confronta, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos dá direção. É isso que o Espírito usa para influenciar e nos dominar. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo e não amarmos a palavra de Deus, porque essas duas coisas caminham juntas. E eu estou caminhando para o final. A última coisa que eu quero falar com vocês essa noite: quais são os frutos de uma vida cheia do Espírito? Qual é o impacto que isso gera nas nossas vidas? E Paulo fala sobre 3 impactos, dos versos 19 até o verso 21. O primeiro impacto é o que eu chamei de frutificando na nossa vida em comunidade. Verso 19, Paulo fala assim: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pessoas cheias do Espírito Santo frutificam na sua vida em comunidade através de uma santa comunhão. E eu quero deixar bem claro: santa comunhão, porque nós podemos ter comunhão com muitas pessoas, nós podemos fazer aliança com muitas pessoas, nós podemos sentar à mesa com muitas pessoas, mas nem toda comunhão é uma santa comunhão, inclusive de pessoas que se dizem cristãs. Porque tem muita gente
que se diz cristão, mas se assentam na sua mesa para falar mal do irmão, para falar mal do pastor, para falar mal da liderança, para falar mal da música que foi cantada no domingo. Isso não é uma santa comunhão, porque a comunhão expressada por pessoas cheias do Espírito Santo é uma comunhão marcada com salmos, hinos e cânticos espirituais. É nós nos reunirmos para adorar juntos ao Senhor. É nós nos reunirmos para juntos sermos edificados e nos edificar mutuamente. É nós nos reunirmos e pegarmos os talentos e dons que recebemos do Senhor e compartilhar uns com os outros. Isso é uma santa comunhão, e isso é uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, frutificando em nossa vida comunitária. Segundo, frutificando em nossa vida com Deus. Porque ainda no verso 19 Paulo fala assim: cantando e louvando com o coração ao Senhor. Verso 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele é marcado entre muitas coisas. Paulo destaca duas. A primeira coisa que Paulo destaca é a adoração, cantando e louvando ao Senhor no coração. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que vivem uma vida de constante adoração ao Senhor. E me deixa te dizer uma coisa: você é um ser humano único. Você foi criado de forma única pelo Senhor. Basta você olhar na sua impressão digital, ela é única. Ninguém tem uma impressão digital como a sua e como a minha. E sendo nós, homens e mulheres únicos, Deus nos criou para entregarmos a Deus um tipo particular de adoração que somente nós podemos entregar e mais ninguém. Deixa eu deixar isso mais claro. Deus te criou para que você entregue a Ele um tipo de adoração específica que somente você e mais ninguém pode entregar. A adoração para o qual Deus criou o pastor Marinho é algo que somente ele pode entregar ao Senhor. A adoração para a qual Deus me criou é uma adoração que somente eu posso entregar ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós jamais entregaremos ao Senhor essa adoração que o louve tal como Ele é, sem a atuação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos habilita a adorar. E essa é a beleza do Evangelho. Não há nada, irmãos, não há absolutamente nada que dependa de nós. Aquilo que o Senhor requer de nós, Ele também nos habilita a fazer. Ele está dizendo, me adore, mas Ele está dizendo, eu vou te habilitar a me adorar como eu mereço ser adorado. E nós só seremos capazes de entregar ao nosso Deus essa adoração para a qual nós fomos criados, se nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, na dependência e no poder do Espírito. Mas a segunda marca do nosso relacionamento com Deus é a gratidão. O texto fala, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Irmãos, não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo e vivemos uma vida de murmuração. Não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo e vivermos uma vida de insatisfação. Sabe, ontem a nossa cela foi preciosa e lá nós tivemos um momento. Gostei da animação, Isa, eu gosto disso. Aleluia. Nós tivemos um momento de compartilhar os pecados. E algumas pessoas compartilharam, eu não compartilhei, porque o pessoal compartilhou por mim. O pessoal começou, não, eu tenho esse pecado, eu cheque. Ah, eu tenho esse aqui. Também tenho. Zerei. E uma das coisas que nós falamos é sobre insatisfação. E eu falo, há pouco tempo atrás, eu me encontrava nessa situação. Ali atrás do pastor Marinho, tem duas pessoas muito queridas por mim, que é o Samuel e a Tabata.
essas duas pessoas ali tiveram comigo no momento mais difícil da minha vida. E eu fiz questão que eles estivessem aqui hoje. No momento mais difícil da minha vida, eles não me abandonaram. Mas teve um determinado momento da minha vida, que por causa de algumas coisas que aconteceram, eu estava extremamente satisfeito, e a Tabata olhou para mim e falou: varão, sabe aquela coisa assembleiana? Varão, você só reclama. Você não está vendo o que Deus fez por você? Você está concursado, ganhando um salário top, e você só está olhando para os seus problemas. Olha o que Deus fez por você. Gente, olha o que Deus fez por nós. Ele nos deu Jesus. E se isso não for motivo de nós sermos gratos, o que será então? Porque Jesus é tudo que nós precisamos. Eu costumo dizer, eu já disse isso na nossa célula: se o Senhor não me abençoar com mais nada, eu já tenho motivos de sobra para por toda a minha vida ser grato. Ele me deu Jesus e isso me basta. Como é possível nós sermos cheios do Espírito e vivermos uma vida insatisfeita, como se nada tivesse bom? As coisas podem não estar perfeitas, mas nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos Jesus. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Terceiro, é engraçado, gente, que quando eu pensei em pregar, eu até falei para o Douglas, a pregação vai ser de Efésios 5, 21 até 6, verso 9. Não vai, tá, gente? Vamos parar no versículo 21, eu prometo. Mas a última frutificação está relacionada à nossa vida relacional, aos nossos relacionamentos. No verso 21, Paulo diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nós vivemos um tempo, gente, em que as pessoas têm buscado em demasia a sua própria glória, a sua exaltação, querem ser autoridade, querem exercer controle e domínio sobre os outros. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela terá como marca na sua vida o serviço. A fé cristã é um lugar de serviço. É um lugar em que nós sujeitamo-nos uns aos outros, no temor do Senhor. Tem uma palavra que a gente gosta de usar: ministros. A gente gosta, não, eu sou ministro de louvor. Eu sou ministro da palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente não para pensar o que significa isso. Paulo usa essa palavra, salvo engano, em 1 Coríntios capítulo 4, que ele diz: nós somos ministros do Senhor. A palavra ministros, usada ali pelo apóstolo Paulo, é uma palavra grega chamada riupereta. E o riupereta, ele era aquele escravo que trabalhava na parte de baixo das embarcações, fazendo com que os barcos andassem. Ele era aquele que trabalhava sem ser visto, para que outro recebesse a glória. Nós somos chamados de fato para sermos ministros, não para nós aparecermos, mas para que a glória dele apareça. É a glória dele que precisa brilhar. É a glória de Jesus que precisa transparecer. O nosso lugar, o nosso chamado é para servirmos uns aos outros. O Senhor está nos chamando ao serviço. E a pergunta que eu quero fazer a algumas pessoas que estão aqui e que talvez tenham algum tipo de desejo no seu coração é: por que você quer liderar? Qual é a razão que faz você querer liderar, por exemplo, uma célula? Por que você quer participar de algum ministério da igreja?
Por que você quer entrar no ministério de louvor, no ministério de intercessão, ou seja, qual outro ministério que a nossa igreja tenha? Por quê? Se o meu e o seu objetivo não for o serviço, nada que eu e você fizermos terá alguma valia. Se o meu e o seu objetivo não for servir aos outros através daquilo que Deus colocou na sua mão, se não é isso que está no teu coração, deixa eu te dizer uma coisa: não queira liderança, não queira entrar no ministério. Se você quer se aparecer, se você quer os holofotes, o ministério não é o teu lugar. Porque a única pessoa que merece holofote na igreja chama-se Jesus Cristo. O resto é tudo a serviço do rei e a serviço do reino. Sabe, quando eu estava me preparando, eu realmente pensei no começo da minha fala aqui em compartilhar o que o pastor Marinho falou. Porque veja, e eu não falo isso com nenhum tipo de orgulho. Mas o pastor Marinho é prova que quando eu cheguei aqui, eu disse o seguinte: pastor, eu não quero cargo. Pastor, eu não estou pedindo para que o senhor me dê o microfone. Eu não estou pedindo oportunidade para o senhor. A única coisa é que eu quero que o senhor saiba que eu estou disposto a servir aonde o senhor entender que eu sou útil para a igreja. Foi isso que eu falei para o Lucas quando eu tive a primeira conversa com ele. Foi o que eu falei para o Fernando, que é meu líder de ministério de louvor, quando eu falei com ele. Eu falei: aonde vocês entenderem que eu sou útil, me use. Se essa for a última vez que eu pregar nessa igreja, e a partir de agora o pastor Marinho falar: Tiago, eu quero que você aos domingos venha aqui arrumar os bancos, eu vou vir. Porque eu não quero aparecer. Se o Fernando chegar para mim e falar: Tiago, eu não quero mais que você cante, eu quero que você fique lá na mesa de som onde ninguém está te vendo, eu vou ficar. Porque o meu chamado no reino de Deus não é para aparecer. O meu chamado no reino de Deus não é os holofotes. É estar a serviço do Senhor, aonde Ele entender que eu sou útil. O Senhor quer que você o sirva de coração. Eu quero concluir, gente, dizendo 3 coisinhas, e eu acabo a minha fala. Primeiro, nesse ano da frutificação, se você ainda não tem visto os frutos na sua vida, ou se você até vê, mas deseja continuar a frutificar, eu quero dizer uma coisa para você: você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você só irá frutificar e continuar frutificando se você decidir colocar a sua vida debaixo da autoridade do Espírito e ser cheio do Espírito. Segundo, nós precisamos entender que é a presença do Espírito Santo que nos distingue de qualquer outro grupamento humano. Pessoas se reúnem a todo momento. Enquanto nós estamos aqui reunidos, outras pessoas estão reunidas em outros lugares por outras razões. E o que nos distingue, o que nos faz diferente de qualquer outro grupamento humano, o que faz essa reunião, uma reunião totalmente diferente de qualquer outra reunião, é a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver aqui, isso aqui é só mais uma reunião como outra qualquer. Se a palavra de Cristo não estiver aqui, reinando aqui e habitando em nós, essa reunião não passa de uma reunião qualquer. Mas o Senhor não nos chama para vivermos uma reunião qualquer. Ele quer que nós sejamos a igreja do Deus vivo em Pirajuí, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Terceira e última coisa, e aqui eu quero realmente ler as exatas palavras que eu escrevi, porque eu fiz questão de escrever para eu não esquecer. E eu peço licença para vocês nesse instante. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo não cita dons, realização de milagres, ou quaisquer outras manifestações sobrenaturais, como frutos de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós lemos aqui, Paulo não falou de dom de línguas, dom de profecia, ou qualquer outro dom. Não falou de milagres.
não falou de nenhuma manifestação sobrenatural. Pelo contrário, os frutos se dão em nossa vida com Deus e com o próximo, seja em nossa vivência comunitária ou nos outros relacionamentos que nós construímos. Ou seja, quando o assunto é se somos cheios do Espírito, não me importa seus dons e talentos, mas como você trata a sua esposa na sua casa, como você trata seu esposo, como você trata seus filhos, como você trata seus pais, como você trata seus funcionários, como você trata seus chefes, como você trata seus irmãos na fé e aqueles que te cercam. Quando a questão é se somos cheios do Espírito, não me importa quantos milagres Deus já realizou por meio das suas orações, ou quantas línguas diferentes você fala, mas se você é alguém cuja vida é marcada por adoração e gratidão ao Senhor. Não me venha falar que você é cheio do Espírito Santo e você trata mal a sua esposa na sua casa. Não me venha falar que você é cheio do Espírito Santo e você não honra o seu esposo na sua casa. Não me venha falar que você tem uma vida cheia do Espírito Santo e você trata mal os seus filhos. Não venha me falar que você tem uma vida cheia do Espírito Santo e você desobedece o seu pai, você desonra o seu pai, você maltrata os seus pais. Não me venha falar que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas no seu trabalho você destrata aquelas pessoas que estão submetidas a você. Não me venha falar que você é cheio do Espírito Santo se você não honra o seu chefe no seu trabalho. Não venha me falar que você é cheio do Espírito Santo, mas você não tem comunhão com a igreja, você não ama os seus irmãos, você não pensa no outro. Ser cheio do Espírito Santo é viver em comunidade. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida de gratidão e adoração ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é evidenciar na nossa vida que nós somos o povo de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei como você saiu da sua casa essa noite. Mas eu quero dizer para você que existe uma vida de Deus disponível para você. Uma vida plena. Uma vida abundante. Jesus nos disse: o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Há uma vida de Deus disponível para nós, mas nós só iremos acessar essa vida, nós só iremos desfrutar realmente dessa vida se nós nos colocarmos diante do Senhor e falar: Senhor, me encha com teu Espírito. E aqui, irmãos, quando eu falo sobre marcas de sermos cheios do Espírito Santo, não é para você olhar para a vida do seu irmão e ficar falando: ah, eu acho que ele não é cheio do Espírito. É para você olhar para a sua vida. A palavra do nosso Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Senhor está nos chamando a um autoexame. O Senhor está nos chamando a uma autorreflexão. E se talvez você fazer essa reflexão hoje e você disser: eu não sou cheio do Espírito, eu quero dizer: há a vida do Espírito abundante para você hoje. O Senhor está te chamando hoje para ser cheio e cheia do Espírito Santo. Talvez você possa dizer: ah, até aqui eu não tive uma vida cheia do Espírito Santo. Ok, coloque uma pedra sobre esse momento da sua vida, e a partir de agora, viva essa vida cheia do Espírito. Pai,